Finalmente a Best Gear apareceu, meus caros. A A2 entrou em cena, mano, na forma mais B10 possível. Lutou ali contra a 2B e ainda por cima deixou uma pulguinha atrás da orelha, né? Ela fala ali, o comando traiu vocês. Meus caros, o que tá acontecendo ali? Mistério atrás de mistério, hein? E tivemos também toda a exploração ali do reino da floresta. Tivemos algumas mudanças em relação ao jogo, mas no geral tá muito bem adaptado. E mais incrível ainda é você deixar o seu like, então já vai deixando o seu like, se inscreva no canal e vamos falar desse episódio 7 de Nier Automata que, mano, tá incrível. Fala galera, sejam bem-vindos ao TV Resenha Anime, eu sou o Iago e vamos lá falar desse episódio 7, no qual trabalha o tema existencialismo, né? O que molda você se não as suas memórias e experiências, né? Então tem alguns debates sobre isso ao longo desse episódio que é bem interessante, mas ele é abordado, né? Esse tema é abordado logo no início do episódio, quando o Adam fala ali pro Eve sobre a sociedade humana num todo, né? Que ela é moldada através das suas experiências, e a gente vê isso sendo debatido ao longo desse episódio, principalmente quando a gente vê duas visões diferentes, né? A gente tem ali a perspectiva do Pascal, no qual acha normal eles trocarem ali de peça a todo momento, ficar trocando de braço e tal. E isso, na visão da 2B e do 9S, pode ser um pouco conflitante, porque eles ficam pensando, até onde eu serei eu mesmo se eu ficar, sabe, trocando tantas partes do corpo assim? E isso é questionado, inclusive, no jogo, numa conversa com o NPC que tá ali fazendo trocas do corpo e tal, então é bem interessante. E isso gera várias reflexões ali, tanto da 2B quanto do 9S, sobre esse tema, né, sobre esse assunto. E o Pascal fala que o importante é o coração, né? O importante é o que eles sentem ali, não todas as suas partes do corpo. E o 9S fala ali pro Pascal que máquinas não têm coração, e o Pascal acaba dizendo pra ele, e os androides também não têm coração. Então, a ideia do coração que ele fala, que ele se refere, é o simbolismo do quê? O simbolismo do sentimento, né? E o 9S ele fica com aquela coisa na cabeça, não é possível que essas máquinas tenham sentimento, não é possível que essas máquinas tenham família, porque família é trabalhado também aqui, quando aquele robozinho tá procurando a sua irmãzinha que tá perdida. Essa, inclusive, é uma missão do jogo e é uma missão que acontece lá atrás. Inclusive no vídeo da Vila do Pascal eu acabei falando sobre essa missão, né? Essa missão acontece no deserto e não aqui no Reino da Floresta. É interessante, mas aí então a gente vê, né, que esse robozinho ele tá procurando a irmãzinha, dando a ideia de família. O 9S fica questionando, como assim, irmã? Eles foram criados na mesma fábrica, por isso que eles estão falando assim. Ele não entende esse conceito de família que eles estão ali conversando, né? Eles acreditam que eles não têm essa capacidade de criar uma relação igual os humanos, criar uma sociedade, criar ali uma vila como o próprio Pascal acabou criando. Então o 9S, mesmo diante da verdade, ele não quer acreditar naquilo, né? Então diante ali, né, do pedido do Pascal para eles ajudarem aquele robozinho a encontrar a sua irmã, o 9S fica ali relutante quanto a isso e tal, ele não quer aceitar essa missão, ele acha que tem coisas mais importantes para ser investigadas e a 2B, ela quer ajudar, né? Ela fala que quer ajudar ali e o 9S acaba caindo ali de uma certa altura, né? Aquela típica cena em que o chão quebra e o personagem acaba caindo, o Pascal imediatamente o salva. E naquele momento o 9S percebe algo diferente. Porque o Pascal poderia ter deixado ele morrer, né? Poderia ter deixado ele cair. Mas o Pascal imediatamente se joga ali para salvar o 9S. Então o 9S acha aquilo diferente, acha aquilo curioso, né? Ele não entende, ele pergunta pro Pascal por que ele fez isso. Então o 9S naquele momento fica até um pouco envergonhado, porque ele tava falando tanto ali das máquinas que não tem coração, blá blá blá. E o Pascal foi ali e salvou ele, né? Como um ato de bondade. Então o 9S acaba aceitando ali a missão e aí a gente vai pro Reino da Floresta, que, cara, tá aqui muito bem representado, mas ao contrário do jogo, né, que lá no jogo a gente tem um monte de inimigos ali pra enfrentar, sai um monte de soldados ali do Reino da Floresta tentando caçar a gente. Mas é interessante porque naquele momento que a gente chega no Reino da Floresta, a gente vê várias máquinas destruídas. E aqui realmente mostrou uma carnificina ainda maior, porque de fato ela liquidou
o reino inteiro, amigo. O reino inteiro, inclusive aquela simbologia do novo rei que era aquele bebê robô, né? Então a gente vê o quão B10 a A2 está ao ponto de não querer conversar com ninguém não. Ela quer liquidar o que tiver na frente dela, principalmente as máquinas, né? Ela pegou um ódio absurdo das máquinas. Então a gente vê uma diferença clara da A2 de antigamente pra A2 de agora, né? E isso é uma coisa que eu gostei demais aqui no anime, porque no jogo a gente vai conhecendo ali vislumbres, né, da A2 ao longo do tempo e tal. A gente tem aquele arquivo da Anemone, né, onde mostra ali a primeira vez que ela se encontrou lá com a A2, mas não é explorado essa missão através de gameplay ou cutscene. A gente teve essa história sendo contada no arquivo de texto lá no jogo e também numa peça teatral, que eu já falei aqui no vídeo anterior. Então ver ali um episódio anterior, a A2 do passado, toda carismática, sorridente, sonhadora, e ver tudo isso ser destruído diante dos olhos dela, afinal ela foi abandonada pra morrer. Ela pediu reforço desesperadamente e ninguém ajudou. Então a A2 ela foi abandonada ali pra morrer junto com a galera ali da resistência. E isso deixou um trauma muito grande nela, né, ao ponto dela não confiar mais nas máquinas, ao ponto dela querer fazer uma carnificina ali literalmente com as máquinas, liquidar tudo que estiver na sua frente. Mas voltando um pouquinho mais atrás, né, tem aquela operadora que aparece ali falando com a 2B, com a 9S, ela fala que ela viu uma flor muito bonita e que ela pensou ali que essa flor poderia ser legal, né, se fosse ali um enfeite de cabelo para a 2B. É bem legal porque no jogo essa operadora ela aparece muito ali, todo momento a gente recebe alguma chamada dela e ela acaba falando sobre muitas coisas da vida dela, né, ela acaba falando sobre como ela tá apaixonada por uma certa garota lá e tal, então é muito legal porque a gente vai conhecendo um pouquinho mais dela e trouxeram ela aqui pro anime, né, falando ali sobre, sabe, assuntos diversos, né, e não só entrando em contato pra falar sobre missões. É bem interessante essa operadora, é só um easter egg aqui, né, que eu queria ressaltar em relação ao jogo. Agora voltando ali pro Reino da Floresta, a gente tem várias memórias dos robozinhos antigos que começaram a criar uma civilização ali. E é interessante que eles criaram realmente essa ideia de reino, e o reino precisa ter soldados, precisa ter um rei, precisa ter ali a proteção. Então assim como o reino, né, como uma fortaleza, eles têm ali soldados para proteger as redondezas do seu castelo e não deixar que visitantes de fora se aproximem, porque aquilo é um reino, aquilo é uma fortaleza e precisa ser protegido, precisa ter soldados nas redondezas. E uma coisa que o anime não mostrou aqui, por exemplo, não sei se é tão importante assim, mas é legal, é uma coisa aí que a gente vê na exploração ali que a gente faz pelo reino, que é o grupo de soldados ali, né, os robozinhos fazendo treinamento militar e tal. É bem interessante, cara, e eles acabaram não trazendo isso pro anime, porque de fato eles mostraram aqui que a A2 chegou lá e destruiu tudo, matou todos, né? Então basicamente por isso que a gente não tem essa exploração maior de ver outros robozinhos por ali e tal. Os que sobraram foi aquela robozinha, né, a irmãzinha lá do outro robô, e um robô que morava ali e que quer ali se casar com essa robô. Bem interessante eles mostrarem isso, né, essa coisa do robozinho ali, se apaixonar pela robozinha, é muito bonitinho ali essa historinha. Mas a gente tem ali toda a exploração, né, das memórias dos robôs, porque a gente viu que tinha um robô ali mais inteligente, que estudou, que leu ali sobre histórias da humanidade, né, o conceito de reino, e ele de fato constrói todo um reino ali, com um treinamento militar, com soldados. Cara, é muito legal. E aí após muitos anos esse rei acabou morrendo, e aí na ideia de ter uma continuidade na linhagem real, eles acabaram ali criando um robozinho bebê, né, e eles querem passar a memória ali do antigo rei para o robozinho bebê. E aí, cara, tem um negócio bem louco que é todo um aniversário, um festival que eles fazem ali pra se lembrar, né, celebrar ali o aniversário da morte do rei e tal, um evento comemorativo. Então é muito louco o quão evoluído ficou esses robozinhos, né, em relação à sociedade no todo, que eles criaram ali, criaram eventos festivos, criaram até uma linhagem real. Mano, é um negócio assim absurdo de interessante. E aí a gente chega no grande ápice desse episódio, que é de fato o encontro da 2B e da A2. E antes disso, né, tá ali a 2B explorando o castelo e tal. Eles já tinham recebido a informação que tinha um intruso ali que tava matando geral
geral. Então a 2B chega ali no robozinho, né, naquele bebê robô, e já chega a 2 matando aquele bebê robô, cara, de uma maneira assim insana. Ela pega a espada, já pula no meio ali, crava no peito daquele robozinho, né, uma cena que assusta ali tanto a 2B, o 9S e o Pascal. E a 2B na hora já vai pra cima da 2, elas começam ali a tretar, eles ficam sabendo que é de fato a intrusa que tava ali sendo procurada pela Yorha, né, a traidora de Yorha, que é conhecida ali a A2, mas a gente sabe que quem traiu de fato foi a Yorha, né, abandonando ali a A2 pra morrer. Então a gente tem todos enrolar ali da luta da 2B contra a A2 acaba recuando, né, e aí a gente chega no momento mais misterioso desse episódio, porque o 9S questiona ali a A2, por que você nos traiu? Por quê? Então a A2 olha ali pro 9S com raiva e ela acaba falando, o comando é quem traiu vocês. E aí ela acaba indo embora, fugindo ali daquela situação e deixando uma pulga atrás da orelha, tanto no 9S quanto na 2B. A Yorha abandonou tanto a A2 quanto a Lily e as outras androides para morrerem, tá? Então fica ali o grande questionamento no final desse episódio, e é interessante que o título desse episódio é justamente Ações Questionáveis, né? Então mostrando ali questionamentos sobre algumas ações que estão acontecendo nesse universo de Nier Automata. E o grande questionamento que fica aqui também é, se você já deixou o seu like, já deixou? Então vai, deixa aí o like, se inscreva no canal caso não for inscrito e ative o sininho de notificação pra não perder nada. Cara, é um episódio muito bom. Mais uma vez, vou enaltecer essa maravilhosidade que é a A2. Eu amo essa personagem, ela é uma das principais personagens de Nier Automata. Vai ser muito importante lá pro final da história. Então é isso, galera. De verdade, agradeço a todos vocês que assistiram a esse vídeo. Valeu, até a próxima e fui! Tchauzinho.